Bom dia! Hoje são 26 de maio de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série é O Lula, a Veja e a Carta Capital. Este, o 25º vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena análise sobre duas revistas brasileiras, Revista Veja e Revista Carta Capital. A Revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor de Lula, em desfavor do PT. Já a Revista Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor de Lula, em favor do PT. Correto? Muito bem. Estou aqui com a Revista Carta Capital, do dia 18 de abril de 2018, mês passado, correto? E estou aqui analisando algumas matérias de jornalistas aqui e até de advogado, correto? Muito bem, a partir de agora, veremos aqui, faremos um pequeno estudo sobre o texto do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, ele é socialista, do Partido Socialista, não é? Ele é aí petista, ele é apreciador do PT, apreciador de Lula. Então, aqui na revista Carta Capital, o Guilherme Boulos escreve o que está aqui nas páginas 26 e 27 da revista. O título da matéria dele, Guilherme Boulos, é em relação ao Lula. É preso político. Ele afirma aí que o Lula é um preso político, correto? Então vamos aqui analisar logo o título da matéria do Guilherme Boulos. E aqui há uma frase que ele coloca aqui também no título, correto? Então vamos aqui ao quadro, para que você entenda. Muito bem, Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, página 26. Vamos ver se o que o Guilherme Boulos afirma está em consonância ou não com os fatos, né? Com a realidade dos fatos. Ele diz assim, o título da matéria dele é Preso Político, não é? Que é o Lula, preso político. E ele diz, a resistência no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC entra para a história do país. Essa resistência aí, ele está se referindo àquele dia, né? Naquela sexta-feira, dia 6, e sábado, dia 7. E sábado ali, dia 7 de abril de 2018, deste ano, quando o Lula foi preso, não é isso? A resistência aí, a que se refere o Guilherme Boulos, é a resistência ali dos petistas e simpatizantes do PT na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, impedindo que o Lula saísse do prédio em direção a Curitiba, correto? O Guilherme Boulos vê aquela resistência com uma coisa maravilhosa, uma coisa tão linda, que vai entrar para a história do Brasil, diz ele aí, correto? Muito bem. Vamos ali inicialmente acima. Até agora estou fazendo essa série aí, apreciando matérias desse exemplar aí da Carta Capital. Carta Capital ali, ó. Já vi aí o texto de Maurício Dias, o texto de André Barrocal, o texto de René Ruschel, o texto de Pedro Estevam Serrano, e agora estou vendo aí o texto do Guilherme Boulos, correto? Então, muito bem. Vamos para cá. O Guilherme Boulos diz que o Lula é um preso político, não é? É um preso político. Gente, política é uma coisa muito imunda. Qualquer político, quando é acusado do cometimento de algum crime, qualquer político, quando ele é acusado do cometimento de algum crime, ele alega sempre que é perseguição política. E não é. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário não persegue político algum. Isso aí é a ladainha que é
já uma regra aqui no Brasil. Qualquer político, por mais corrupto que ele seja, sempre ele diz que há uma perseguição política. Alguém está tentando evitar que esse político assuma um cargo qualquer, deputado federal, senador, presidente da República, etc. É a desculpa dos políticos. E, lamentavelmente, uma multidão de apreciadores desse político ou desses políticos acreditam realmente que se trata de perseguição política. E não é perseguição política, correto? Muito bem. O Guilherme Boulos diz aqui que o Lula é um preso político. Não. O Lula não é um preso político. Eu coloquei aqui. O Lula, repito, não é um preso político, mas um político preso. É uma coisa bem diferente. Preso político é uma coisa, político preso é outra coisa. Preso político é uma pessoa que é trancafiada, que é levada a uma cadeia pública, a um presídio ou a algum estabelecimento congênere. Uma pessoa que é presa por causa de sua opinião partidária, é presa por criticar governo X, governo Y, governo Z. Então, preso político é aquele que é preso por propagar ali discursos contrários a um governante, a um ditador. Isso aí é preso político. A pessoa é presa justamente por causa de sua opinião. Prisão política é um atraso que não faz parte de regimes democráticos como o Brasil. Então, em todo o Brasil, você não encontra, coloquei aqui, no Brasil, você não encontra sequer um preso político. Uma pessoa presa por causa de sua opinião, você não encontra no Brasil. Isso aí é conversa de militantes políticos, de fanáticos políticos, correto? Então, o Lula não é um preso político, como diz aqui o Guilherme Boulos. O Lula, a exemplo de outros, é um político preso. Aqui no Brasil, repito, não temos presos políticos, mas temos políticos presos. E eis aqui alguns exemplos. Antônio Palocci é um político preso do PT, Partido dos Trabalhadores, pertencia ao PT, não é? O Palocci é um político preso e não um preso político. O José Dirceu, do PT, Partido dos Trabalhadores, o José Dirceu, a exemplo de Palocci, também é um político preso e não um preso político. O Eduardo Cunha, evangélico, ex-deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, não é? Eduardo Cunha, do PMDB, partido PMDB. O Eduardo Cunha, a exemplo de Antônio Palocci e José Dirceu, o Eduardo Cunha também é um político preso e não um preso político. O Eduardo Azeredo, do PSDB, Eduardo Azeredo, o mineiro. O Eduardo Azeredo, a exemplo de Palocci, José Dirceu e Eduardo Cunha, também é um político preso e não um preso político. Luiz Inácio Lula da Silva, a exemplo de Antônio Palocci, José Dirceu, Eduardo Cunha, Eduardo Azeredo, o Luiz Inácio Lula da Silva também é um político preso e não um preso político. Correto, gente? O Eduardo Azeredo, do PSDB, e o Lula, do PT. Então a verdade é, no Brasil não existe sequer um preso político, uma pessoa presa em razão de sua convicção política, uma pessoa presa em razão de sua opinião política. Você não encontra. Então, o que o Guilherme Boulos diz aqui, que o Lula é um preso político, isso aqui
é uma fantasia política, não se coaduna com a realidade brasileira. Repito, no Brasil não temos sequer um preso político, correto? Presos políticos, como já disse, são aquelas pessoas presas em decorrência de sua opinião contrária a um governante, e aí, geralmente a um ditador. A pessoa dá sua opinião, critica ali o governo de um ditador, de um governante que não é democrático. Essa pessoa é presa por causa de sua opinião. Então isso aí é preso político. Preso político você não encontra no Brasil, mas encontra facilmente em países principalmente socialistas, comunistas. Você encontra preso político em Cuba, onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de ir e vir. Em Cuba, você encontra ali, sim, presos políticos, pessoas presas, cubanos presos, por criticarem a ditadura castrista de Fidel Castro, já falecido, Raul Castro e agora aí o próximo ditador. Então em Cuba, sim, você encontra presos políticos. Na Coreia do Norte, também, você encontra presos políticos. Regime socialista. Na Venezuela, com o Nicolás Maduro, que desde o início do governo já estava podre. O Nicolás Maduro, podre, você encontra na Venezuela presos políticos. E o Nicolás Maduro, podre, já está estragando completamente o país. Até mesmo aqui no Brasil, o Brasil está sofrendo muito com a chegada de inúmeros venezuelanos fugindo da ditadura de Nicolás Podre, que o pessoal chama de Maduro. Então, preso político, gente, você encontra principalmente em países socialistas, como Cuba e Coreia do Norte. E também aqui na Venezuela, você encontra principalmente, correto? Muito bem. Então, vamos aqui. É muito comum petistas e simpatizantes do PT, o pessoal do Partido Socialista, afirmarem que o Lula está sofrendo uma perseguição do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, dizem eles, o Ministério Público, com os procuradores ali da República, o Poder Judiciário, com o Sérgio Moro, o juiz, com os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal e com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, petistas e simpatizantes do PT estão dizendo que isso é perseguição do Poder Judiciário. Eles dizem, eles propagam de forma falsa, que o Sérgio Moro não quer que o Lula ganhe agora as próximas eleições, que o Sérgio Moro quer que os pobres morram de fome, e assim também os desembargadores do Tribunal Regional Federal, que o Sérgio Moro quer afastar o Lula, porque o Lula quer dar à saúde brasileira, saúde pública, outro tom de funcionamento, e o Sérgio Moro não quer isso. Dizem aí os simpatizantes do PT e os petistas. Isso, gente, é uma loucura, fanatismo puro. O processo do Lula nada tem a ver com a intenção de juiz Sérgio Moro, desembargadores do TRF4, ministros do Supremo Tribunal Federal, querendo impedir que Lula assuma aí o governo, que o Lula se candidate e seja aí reeleito como presidente do Brasil. Não há essa intenção nenhuma por parte de qualquer membro do Ministério Público, por parte de qualquer membro do Poder Judiciário. Tudo isso é propaganda política, é aquela velha ladainha. Quando um político ele é denunciado no Poder Judiciário, aí o político veicula para seus eleitores que aquilo é perseguição política. E os eleitores bobos acreditam nessa fantasia.
Só para você ter um exemplo, que esse processo da Lava Jato nada tem a ver com o impedimento de uma futura candidatura do Lula. Basta ver que a denúncia contra Lula, nessa Operação Lava Jato, a denúncia contra ele, aqui está, gente, no dia 14 de setembro de 2016. Essa denúncia contra o Lula foi em 14 de setembro de 2016. Não é isso? Farão agora o quê? Serão agora quase 2 anos ainda, né, para a eleição. Estamos em 2018 e ainda nem abriu o prazo aí para inscrição das candidaturas à presidência da República. Então você vê que praticamente há 2 anos é que surgiu aqui a denúncia contra o Lula. Não foi uma denúncia de hoje, de agora, para impedir uma possível candidatura do Lula. Não, não foi nada disso. E a Operação Lava Jato é muito anterior a essa denúncia aqui. Não é isso? As diligências ali da Polícia Federal começou muito antes de 2016. Portanto, nada tem a ver o Poder Judiciário no sentido de impedir a candidatura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isso é o que eu digo, é a política miserável brasileira, é a propaganda falsa para enganar leitores bobos. Correto? Muito bem. O senhor Guilherme Boulos disse que aquela resistência que houve nos dias 6 e 7 agora de abril, sexta-feira e sábado, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, diz o Guilherme Boulos que aquela resistência ali, os petistas e os admiradores do PT, de Lula, ali impedindo que Lula saísse do prédio do sindicato para se entregar à Polícia Federal em Curitiba. Diz aí o Guilherme Boulos que aquela resistência foi uma coisa maravilhosa, muito linda, que vai entrar para a história do Brasil. Eu penso o contrário. Eu penso o contrário, porque aí eu estou amparado no regime democrático brasileiro de respeito às ordens judiciais, às ordens de um juiz, as ordens do Poder Judiciário devem ser cumpridas. Devem ser cumpridas. Se você quiser criticá-las, pode, porque o Brasil é democrático. Aqui o Brasil não é uma Cuba, né? Não é Cuba, melhor dizendo. O Brasil não é Coreia do Norte. O Brasil não é Venezuela, não é? Então aqui você pode criticar uma decisão do Poder Judiciário, mas você deve respeitar a ela. O juiz Sérgio Moro, ele deu um prazo de 24 horas, veja aí. O juiz Sérgio Moro, repito, ele deu um prazo de 24 horas para que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva se apresentasse espontaneamente à Polícia Federal em Curitiba. E ele deu esse prazo por quê? Para evitar constrangimentos. Para evitar constrangimentos. Porque isso não está na lei. O Sérgio Moro poderia de imediato mandar cumprir o mandado de prisão contra o Lula. De imediato, sem que Lula esperasse. E aí evitaria aquele espetáculo deprimente que nós vimos defronte ao Sindicato dos Metalúrgicos. Para mim foi uma vergonha aquilo, para o Guilherme Boulos, uma coisa linda que vai entrar para a história do Brasil. Muito bem, então vamos aqui. Ora, o Sérgio Moro deu o prazo de 24 horas para que Lula se apresentasse à polícia. Lula não se apresentou e ali ficou postergando, não é? Depois das 18 horas da sexta-feira, né, dia 6 de abril, passou o prazo dado pelo juiz, não é? E ali, aquele problema lá no sindicato. Os militantes não deixando Lula sair do prédio com direção à prisão. Talvez ali eles quisessem que a polícia invadisse aquilo ali e talvez matassem alguns deles. Lamentavelmente, talvez esse aí fosse o desejo de alguns militantes. Eles queriam sangue, mas a Polícia Federal agiu com inteligência. Convenceu Lula para se entregar.
e aí o Lula se entregou, só no sábado seguinte, correto? Muito bem, então essa resistência de petistas ali, e militantes, lá, defronte ao Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, ao contrário do que diz aqui o Guilherme Boulos, que foi uma coisa linda, maravilhosa para a história do país, para mim foi uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional. Um ex-presidente da República desrespeitando a uma ordem judicial, não é? Postergando, deixando para mais tarde sua entrega, não é? Após o prazo concedido pelo juiz. Para mim aquilo foi uma vergonha nacional e não uma coisa que se pode elogiar. Outra coisa, ali o que houve defronte ao Sindicato dos Metalúrgicos, ao contrário do que diz o Guilherme Boulos, foi um ato de puro fanatismo, não é? Pessoas ali fanáticas querendo impedir a execução de um mandado de prisão, tentando ali impedir uma ordem judicial, não é? Que é um absurdo e que deve ser criticado, não é isso? E outra coisa, ali mesmo, no Sindicato dos Metalúrgicos, naquela área ali bem próxima, nós vimos ali crimes cometidos, contravenções penais, cometidos por militantes petistas e simpatizantes do PT. Vimos ali agressão a jornalistas. Militantes petistas, simpatizantes do PT, ali revoltados com a possível prisão de Lula, expulsando jornalistas de vias públicas. Isso é fato público e notório. Jornalistas de qualquer televisão, de rádios, etc., jornalistas ali sendo expulsos de vias públicas por militantes, como se as vias públicas fossem aí propriedades deles. E outra coisa que houve também, extremamente negativa, que todo mundo deve criticar, e aconteceu justamente lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, defronte ao sindicato ali, bem próximo a ele. Veja, houve uma tentativa de homicídio, não é? Ali, defronte ao sindicato. Uma tentativa de homicídio, não é isso? E quem praticou aí essa tentativa de homicídio? O ex-vereador petista, né, Marinho, e o filho dele. Ambos parece que já estão presos hoje. E ambos estão respondendo aí, não é, por tentativa de homicídio, até agora, essa infração aí no inquérito policial. Então você vê que lá na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o que houve ali, que o Guilherme Boulos disse que foi uma coisa linda, que vai ficar na história do Brasil, ao contrário, foi uma coisa repugnante, que merece crítica de qualquer pessoa que viva num regime democrático de direito. Ali foi uma vergonha, desrespeito a uma decisão judicial, após o prazo de 18 horas, não é? O Lula não se entregou. Ali foi um desrespeito a uma ordem judicial. Ali foi um ato de puro fanatismo dos militantes petistas, impedindo que Lula saísse do prédio. Houve ali agressão a jornalistas, coisa que deve ser sempre repudiada. E houve uma tentativa de homicídio. Um empresário ali ficou no hospital em estado de coma por mais de um mês. E ele nunca mais vai ter a saúde que tinha. Não vai. É bobagem. Então isso aqui, para mim, não é aquela resistência dos militantes lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Para mim, aquilo é uma vergonha e não uma coisa louvável que vai entrar para a história do Brasil como uma coisa louvável. Vai entrar, sim, para a história do Brasil como uma vergonha nacional. Correto? Muito bem. Então, tudo explicado aqui, não é, gente? Olha, é preciso você entender uma coisa. Esse pessoal petista que adora ditadores, Fidel Castro, Raul Castro, adora o Nicolás Maduro, que
já entrou na Venezuela podre, Nicolás podre. Esses militantes petistas que adoram esses ditadores aí, terríveis, lamentavelmente, eles estão imersos num fanatismo. Num fanatismo. Elogiar sistema socialista é loucura. É muito fácil, sempre digo aqui, é muito fácil um comunista, um socialista no Brasil, elogiar o comunismo, elogiar o socialismo. É muito fácil elogiar socialismo e comunismo morando no Brasil, que é um país democrático. O que existe no Brasil, a democracia, não existe em regimes socialistas. Não existe democracia em Cuba. Não existe democracia na Coreia do Norte. E não existe democracia na Venezuela. Então aquilo que socialistas aqui pregam sobre o socialismo, o comunismo, tudo aquilo é negado lá nos regimes socialistas. O socialismo morreu, suicidou-se de tão ruim que ele era. O comunismo morreu, suicidou-se de tão ruim que ele era. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.